paz esteja com os amados irmãos. Que bom, que alegria a gente poder estar juntos novamente, principalmente reunidos em nome de Jesus, nome que está acima de todos. Que bom, né? A gente viveu momentos aqui, são tão rápidos, né? Em louvor, em adoração, e falamos muito ouvimos muito e aprendemos muito através das letras tão profundas das canções aqui entoadas, sobre adoração, incondicionalmente ser adorador. E a adoração incondicional, ela não agrada a todos. Os legalistas detestam, chegam mesmo a achar que ela é desnecessária, investimento de tempo, talento, recurso, vem a ser até desnecessários. Visões de legalistas. Obrigado. E da mesma forma foi o que pensaram aqueles homens ali na casa de Simão, quando aí reunidos disseram: para que tanto desperdício? Os legalistas não gostam de ouvir, não gostam de ministrar, de observar a adoração incondicional, adoração sem limites, sem leis, sem reservas ou condições. Quando adoramos de forma incondicional, nós deixamos o coração falar mais alto que a razão. E essa adoração, a gente não aprende, a gente apreende. Eu quero convidar você essa noite a ser um genuíno, verdadeiro adorador. Abre a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. Do versículo 19 ao 24, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao 24. Gostaria que você, se você tem o hábito aí de marcar sua Bíblia, ou aí no seu celular você quiser sombrear os versículos 23 e 24, deixa eles em destaques aí. Nós vamos ler do versículo 19 ao 24. Amém? A gente tem inúmeros exemplos na Bíblia de adoradores incondicionais, genuínos, verdadeiros, que buscam com toda a verdade de si o encontro genuíno com Jesus. Nós temos exemplo próprio Davi, que de forma contemplativa declara: uma coisa pediu ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todos eles, para contemplar a formosura do Senhor. A gente tem exemplos de mulheres como aquela que ungiu a cabeça de Jesus, de forma, uma adoração tão apaixonada, tão extravagante, né? E ela entendia isso em seu coração como uma adoração ímpar, única. Nós temos exemplos de uma outra mulher que agradou a Jesus com uma atitude de expressão tão profunda, apesar da sua enfermidade. E tantos outros exemplos que nós temos. Adoração em espírito e em verdade. Dá-me de beber. Foi assim que Jesus se dirigiu à mulher samaritana. Dá-me de beber. E não foi um argumento de ocasião para iniciar um diálogo. Jesus tinha sede mesmo. Ele tinha sede de adoração. O mestre tinha uma água para oferecer àquela mulher.
né? E aquela mulher, essa água era a salvação. E aquela mulher tinha uma água que podia oferecer a ele, que era a sua adoração. Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 19, está escrito: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós, neste momento, nós nos rendemos completamente a Ti, Deus. Que os nossos olhos, ouvidos, os nossos lábios sejam instrumentos em Tuas mãos. Nós sejamos um todo em Ti, Senhor, para levar Teu Evangelho, a Sua essência, na Sua excelência. Que nada provenha do homem, Senhor, mas que a Tua palavra seja ministrada, ensinada, absorvida e aplicada na vida de cada um dos Seus, Deus. É o que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens Natal de Verdade. E não está muito incomum a gente andar por aí dizendo: poxa vida, parece que está tão sem graça o Natal esse ano, né? Está faltando luzinhas, está faltando tanta coisa na cidade, parece que está tão fraco a coisa, né? Tantos problemas que a gente enfrenta, isolamento, distanciamento, não sei, tanta coisa, e parece que o Natal perdeu um pouco o brilho. Esse Natal consumista, né? Esse Natal que não é o Natal que nós estamos pregando aqui. Mas eu acho que esse é um melhor Natal que eu e você, nós em Cristo, vamos viver nos últimos tempos. Porque eu acho que, como cristãos, nós tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de estar tão perto, pelas nossas necessidades, que é assim que a gente vem, geralmente pela dor, né? Mas nós estamos tão perto, temos buscado com um pouquinho mais de atenção e de fervor as ações de Deus nas nossas vidas. Porque nós descobrimos que não temos forças para nada. Que bastou um vírus mais invisível, né? Para que a gente entrasse em temor, em pavor. Essa mulher, a quem o evangelista relata aqui, a quem Jesus se dirige, essa mulher é aquela colecionadora de maridos, que você conhece bem a história, aquela que até então era tão falante, mas que de repente se calou quando Jesus tocou no seu pecado. A partir desse momento em que Jesus toca o pecado dessa mulher, em que Jesus olha profundamente para ela e diz: esta é você. A partir desse momento, parece que a conversa começou a incomodá-la. E alguns até dizem que ela tentou mudar de assunto, que ela tentou trazer o assunto para uma discussão teológica. Porque é assim, é mais fácil discutir às vezes teologia do que enfrentar os próprios pecados. Às vezes é mais fácil a gente falar de teologia que tratar com verdade pessoalmente aquilo que está te angustiando. A
palavra nos diz que os samaritanos só acreditavam no Pentateuco. E como o Deuteronômio diz que Deus suscitaria outro profeta semelhante a Moisés, e esse profeta seria o Messias. E aí a gente vai vendo esse diálogo aqui, ali na beira de um poço, né? E a gente vai vendo isso aqui e vai pensando, meu Deus, como isso tem a ver comigo, de uma certa forma. E você vai até entender mais adiante. Assim, no decorrer daquela conversa, o assunto progredindo, a mulher um tanto recuada por ter sido abalada por uma verdade que a incomodava, ela faz uma pergunta bastante honesta a Jesus: onde adorar? E a resposta de Jesus traz o que realmente importa, porque a resposta de Jesus ela é enfática, ela é precisa. Ele diz: o importante não é onde, mas é como e a quem adorar. Isto é o que importa. E a gente começa a aprender, porque nós dizemos que somos verdadeiros na nossa adoração, nós somos verdadeiros adoradores. E eu comecei a me questionar: será? A verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade. É o que está escrito. É de todo o coração. E também tem que estar prescrito pela palavra de Deus. Essa é a base de um verdadeiro adorador. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Assim, qualquer religião, eu digo para você, meu amigo, que qualquer religião, apenas em formalidade, ou sem fundamentação nas escrituras, ela é absolutamente inútil, não tem valia nenhuma. Me chama muita atenção as afirmações de Jesus em suas respostas. A resposta de Jesus à mulher, entre o versículo 21 ao 24, ela vem em 3 partes. No versículo 21, ele começa anunciando o fim iminente, né, tanto do templo de Jerusalém quanto do monte de Gerizim. Esses não são lugares definitivos de adoração. No versículo 22, não obstante, ele insiste que a salvação vem dos judeus e não dos samaritanos. E você continua lendo, versículo 23 e 24, aqui ele explica de forma mais positiva, né, mais coesa, a natureza da adoração, né, que toma para sempre e torna para sempre obsoletas as reivindicações de forma tão confiantes de Jerusalém e de Gerizim. A verdadeira adoração é um dos temas centrais da Escritura, e esta época, Natal, dezembro, final de ano, festas, em que parece que muita gente diz que o povo está mais sensível. Eu acho que só que não sei, mas parece que o pessoal fica mais bonzinho, né, para ganhar presente do Papai Noel. Aí a gente entra aqui e diz assim: onde estão os verdadeiros adoradores? A quem nós temos adorado? É época de comprar presentes, de fazer amigos secretos, né? Tanta coisa, tanta festa. Mas a quem você tem festejado e a quem você tem dado presente? A quem você vai entregar presente nesse Natal? A veneração a outros deuses, imagens de escultura, é uma abominação a Deus, pois Deus é plenamente espiritual em sua essência. Quando Jesus diz aqui que Deus é espírito, isso significa que Deus é invisível, intangível e divino em relação ao humano. É desconhecido para os seres humanos, a menos que Ele queira se revelar. Em João, no capítulo 1, versículo 18, está escrito que ninguém jamais viu a Deus.
Ninguém. Mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido através de Cristo Jesus. Luz, 1 João, capítulo 1, né, pastor? Fala de Deus luz, Deus amor, João 4, versículo 8. E aqui, João 4, 24, Deus também é Espírito. Luz, amor e Espírito. Então são elementos da forma em que Deus se apresenta aos seres humanos. E nessa bondosa autorrevelação que Ele deixou-se fazer através do Seu Filho, é algo que nós precisamos trazer e refletir mais profundamente, com mais reverência e até com respeito acerca de a quem nós realmente estamos adorando. Deus resolveu se revelar quando o Verbo se fez carne. Ele resolveu se revelar quando o Verbo se tornou carne. E aqui a palavra diz que quem vê Jesus vê o próprio Pai. Portanto, o culto prestado a outros deuses é uma ofensa a Deus, pois Deus é um só e não há outro. A adoração a Deus, ela não pode ser do nosso modo, não pode nem ao nosso gosto. Não é assim que funciona, pois Deus mesmo, Ele mesmo estabeleceu critérios bem claros de como Ele exige que Ele seja adorado. Muitas igrejas, com o propósito de agradar as pessoas, elas estabelecem formas estranhas de adoração, que não estão prescritas aqui nas Escrituras, e isso é fogo estranho no altar. Pragmatismo religioso, ele está substituindo a verdade de Deus. Nós precisamos estar atentos, alertas. Falamos tanto esse ano de falsos ensinos, falsos mestres, tanta coisa. Buscamos tanto a excelência de levar um culto de adoração incondicional, transparente, honesto, genuíno. As pessoas hoje, elas buscam o que funciona, não o que é certo. Procuram o que dá resultado, não o que é verdade. Elas estabelecem um culto sensório, mas não conseguem estabelecer um culto em espírito e em verdade. Nos escritos do evangelista, nós vemos o Senhor Jesus aqui orientando essa mulher, no sentido de que não é o judaísmo, né? Não é ao judaísmo, melhor dizendo, que os samaritanos devem se converter. Nem é para Jerusalém que eles devem fazer peregrinações a fim de adorar. Você lembra? Em Jerusalém, Jesus diz assim, nem em Jerusalém, Jesus encontrou ali verdadeiros adoradores. Ali eles haviam transformado a casa do seu pai em comércio. E o mês de dezembro? O mês do aniversário do Salvador, que a humanidade aí, alguns sim, outros não, questão de data já foi dita aqui, isso não vem ao caso, mas esse mês, o que nós temos feito da casa do Senhor? Porque até onde eu sei, a igreja, a casa de Deus, ela começa na sua. O que nós temos feito na nossa casa? Que tipo de adoração nós temos vivido, aplicado, ensinado dentro das nossas casas? O que te preocupa nesses dias tão perto aí das celebrações natalinas? É o que vai ter na sua ceia? É o presente que você vai comprar? O que está te chamando mais atenção? Olha para dentro de você com muita honestidade e responda para você mesmo se nesses dias você lembrou, mas com muita gratidão,
do aniversariante? O que te preocupou nesse mês de dezembro? Era o 13º que você tinha para receber? Eu nem isso não deu, porque eu não tive, olha só, que coisa chata. Mas o que nos leva a dizer que nós somos adoradores? Que nós somos filhos? Com que verdade nós declaramos isso? Os verdadeiros adoradores, eles não podem ser identificados por sua ligação por um santuário particular. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque a adoração falsa, ela é a abominação a Deus. E a adoração hipócrita, ela provoca o desgosto de Deus. E quantas vezes, eu e você, nós, talvez, com hipocrisia, nós dizemos que estamos adorando. O profeta Isaías já havia demonstrado o desgosto divino quando disse que o povo de Israel honrava a Deus com os lábios, mas o coração daquele povo estava distante desse Deus. Na mesma linha, Amós foi contundente quando ele escreveu em nome de Deus. Ele escreve lá em Amós 5, 21, 23, ele diz assim: eu detesto e desprezo vossas festas, não me agrado das vossas assembléias solenes. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias de vossas liras. Jesus chega àquela mulher então e diz assim: eu vou dizer para você o que a adoração não é. No versículo 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A primeira coisa que a adoração não é: adoração não é centrada em lugares sagrados. Não é neste ou naquele lugar, ou lá na sua casa, ou onde quer que seja, ou neste monte ou naquele monte. Não existe lugar mais sagrado que o outro. Não é o lugar que autentica a adoração, mas é a atitude do adorador que o faz. O segundo ponto é que adoração não é. Olha o versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Não é adoração se não houver entendimento. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Era uma liturgia desprovida de entendimento, ou seja, havia um ritual vazio de compreensão. Se você não compreender, se você não entender o que você está fazendo, o que você está se dispondo a fazer, é vazio, é inútil. Tem um terceiro ponto, que a adoração não é, ou não é adoração. No versículo 25 e 26, vamos pular um pouquinho à frente. A gente não está no texto aí, mas só para a gente chegar um pouquinho mais, para a gente entender melhor isso. Diz assim: aquela mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Olha que papo legal que estava lá, né? Ela falando para ele. Eu sei que o Messias... Deve ser interessante isso. Às vezes eu fico tentando imaginar essa cena. Eu falando com Deus, e dizendo: olha, eu sei que Deus está para vir. Dá para entender o que é você não saber o que você está fazendo às vezes, né? Então ele diz assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, vai explicar tudo direitinho para nós. Olha como ela fala. E então Jesus declara: eu sou o Messias,
Eu estou falando com você. É preciso estar atento. É preciso ser perceptivo. É preciso esquecer um pouquinho as coisas lá fora, para você realmente se render em adoração. A adoração, ela não é descentralizada de Cristo. Não tem como. Cristo é o centro. Os samaritanos, eles adoravam, mas não conheciam o Messias, não conhecia Cristo. Cristo não era o centro do culto daquele povo. Nossa adoração, ela será vazia se Cristo não for o centro. O culto não serve para agradar as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui não é para agradar você. O que você vem fazer aqui não é para agradar quem está do seu lado ou qualquer um que seja. O culto não é para isso, não é para agradar pessoas. Deus não se impressiona com pompa, Ele busca a verdade no íntimo. A adoração precisa ser em espírito, ou seja, tem que ser de coração, ela precisa ter fervor. Não é um culto frio, adoração não é um culto frio, árido, seco, sem vida. Nossa adoração, ela precisa estar centrada em Cristo. A música não serve para entreter adoradores. Esse louvor que a gente acha tão legal, eu vejo esses meninos que eu ensinei eles a tocarem aqui, nossa. Já pegou, né, Cláudio? Fica mentindo. Mas olha, você se emociona, sabe? O acorde toca, parece que mexe com você. Eu me derramo, né? Mas eu quero entender, eu preciso sentir realmente o que eu estou fazendo. A adoração, ela precisa ser em espírito, ela tem que ser de dentro para fora. Ela precisa ter fervor, não pode ser de qualquer jeito. Volto a dizer, música que se toca, que são tão lindas, tão belas, tão bem tocadas, entoadas, não é para entreter você. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. É isso que você precisa entender. Vem de Deus por causa da sua origem. Esse é o louvor, essa é a canção, essa é a música, é aquela que vem de Deus pela sua origem e volta para Deus por causa do seu propósito. Mas Jesus também, ele diz a essa mulher samaritana o que a adoração é. E a gente precisa começar a perceber que para entender algumas coisas, você precisa conhecer outras que são contrárias. Primeiro ele diz, olha, eu vou te dizer o que não é adoração. Agora eu vou te dizer o que é adoração. E eu imagino aquela mulher atenta, absorvendo tudo aquilo e aprendendo. No versículo 24 ele diz assim, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que você já ouviu isso inúmeras vezes, que já deve ter dito talvez várias vezes, mas você já entendeu isso, você vive essa verdade. A adoração, ela precisa ser bíblica, e a adoração precisa ser sincera. É o que ele está dizendo aqui. O nosso culto, ou ele é bíblico, ou ele é anátema. É o que está escrito. Deus não se impressiona, volto a dizer para você, que num espetáculo. Ele está buscando na intimidade do teu coração. Nós podemos até abrir os nossos olhos, olhar e dizer assim, nossa, que maravilha, esse irmão adora com tanta... Mas e aqui? Quem sonda? Ele. Eu pedi para você marcar aí os versículos 23 e 24, porque eu queria te fazer umas perguntas, e se você me permitisse, te dar algumas
eu não diria conselho, eu diria algumas dicas sobre o Natal de verdade. No versículo 23 e 24 está escrito: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já comprou presente de Natal para alguém? Para quem é o seu presente? Afinal, é Natal. Para quem você se preocupou, ou com quem você se preocupou em presentear? O título que nós escolhemos para o sermão de hoje: para quem é seu presente, que afinal é Natal, ele está presumindo que nós podemos dar presente para Deus. Será que isso é possível? Será que é possível você presentear a Deus? O que poderia você, o que poderia nós dar para Deus? O que nós poderíamos dar a Ele que o agradaria? O que Ele gostaria de ganhar de presente? O que você acha que Deus gostaria de ganhar de presente? O Senhor é o dono de todo o universo. Ele criou todas as coisas e tudo subsiste pelo seu poder. É a palavra. A palavra também diz que Ele é o Senhor da terra, da sua plenitude. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o dono do ouro e da prata. Você já tentou dar um presente a quem você não conhece? Para quem tem tudo? Talvez você já tenha vivido essa experiência. Ela até é angustiante às vezes, né? Tipo aquele amigo secreto lá na sua empresa, em que você dá aquela sorte e sai com o patrão. Aquele cara forrado, né, que tem tudo, e que você mal conversa com ele, porque você não tem muito contato, você não sabe o que ele gosta. Aí você fica meio preocupado, né? O que eu vou dar, né? Não é assim que funciona? Você olha para uma pessoa de muitas posses, que vê, principalmente que você não tem muito contato com ele, que vive ocupado, é muito reservado, né? Às vezes tem a cara meio travada e tal, e você não sabe o que ele gosta, é difícil, né? Dá vontade de desistir até do amigo secreto. Querer dar um presente a alguém e não saber se o presente é digno do presenteado, né? Ou se ele será bem aceito por ele, é complicado. Realmente pode se tornar uma experiência angustiante. Existe uma canção de Natal bastante conhecida, chamada O Menino do Tambor. Alguém já ouviu? O Menino do Tambor. Eu também não tinha ouvido, não, mas eu estava lendo e lá estava relatada essa história, que é fictícia, mas eu achei muito interessante. É uma história fictícia de um garoto pobre, bastante pobrezinho, materialmente mesmo, com bastante necessidade, e ele estava brincando com o seu tamborzinho, e quando foi convidado, ele ali brincando com o tamborzinho, passou uma turma lá e convidou ele para ir ver o menino Jesus que havia nascido. Vamos lá, nasceu o menino Jesus, vamos lá conhecê-lo. E ele todo animado ali com o tamborzinho dele, ele topou e seguiu o pessoal. Foi lá, quando ele chegou, que ele bateu os olhos naquela cena singela de um estábulo, em que ele viu os animais e um pequeno bebê sobre um coxo. Ele compreendeu o profundo significado
Aquele garoto humilde, sem recursos, ele compreendeu o profundo significado daquele momento. E numa resposta àquele momento, pela emoção que gerou dele, ele, naquele momento tão pleno, de tão grande amor que ele sentiu de Deus, ele ficou desejoso de ofertar algo para o bebê. Mas o que ele tinha? Nada, a não ser aquele pequeno tambor e a sua habilidade, ou talvez a vontade de tocá-lo. Assim ele pediu permissão a Maria, ali a José, e falou assim: olha, vocês deixam aí eu oferecer um concerto ao bebê? E todos concordaram, Maria permitiu, né? Os pais ali permitiram, e esse menininho, ele começou a tocar, né? Ele fez ali um concerto, a criança ali deitada, com seu pequeno tambor. Todos ouviram atentamente, até o jumento, o boi, a vaca, todo mundo ouviu lá. E o garoto terminou, todos ouviram atentamente, mas a maior recompensa que aquele garotinho recebeu, e o que aconteceu foi que quando ele parou, que ele terminou, que ele olhou para o bebê, aquele bebê, de forma muito doce, sorriu para ele, em sinal de aprovação. Aí eu fiquei perguntando: esse menino deu um presente para Jesus? Apesar da história ser fictícia, ela retrata bem o estado de espírito das pessoas que realmente, de acordo com o relato bíblico, visitam ou visitaram ou visitam a Jesus na manjedoura e ainda hoje celebra esse acontecimento de forma verdadeira. O relato da visita dos pastores que está em Lucas 28, sabe, onde a gente nota a alegria, a admiração daqueles homens rudes pelo que estava presenciando, genuinidade de adoração, de verdade, né? O mesmo aconteceu com os sábios que vinham do Oriente, né, guiados pela estrela, e foram em busca de Jesus, que está lá em Mateus 2, né? Não tenho muita certeza, mas acho que sim. Está lá relatado esses homens aqui que chegaram, que se prostraram e ofertaram a Jesus. Será que Deus se agradou da atitude desses homens? Será que Deus recebeu esses presentes? O Rei do Universo recebeu esses presentes? Certamente que sim, né, gente? Eu afirmo mais: esse Jesus ainda quer ser presenteado. Mesmo nos dias de hoje, Ele quer atitudes como estas, em que haja verdade e em que seja do Espírito. Nosso texto-chave diz que o Pai procura tais que assim o adorem. Assim como esse garotinho dessa história aqui, assim como esses homens que a Bíblia conta a história, relata, Deus ainda procura. Deus quer nossa adoração. Ele está desejoso, mas tem um desejo imenso, enorme de receber os nossos presentes. Todos os dias. Não somente nesse mês de celebrações aí, de aniversário. Não, todos os dias Ele procura pessoas dispostas, que estejam sempre dispostas a adorá-lo. Por isso eu pergunto: para quem é seu presente? Com o que você está preocupado nesse final de ano? Com pandemia eu acho que não é, porque a gente tem visto tanta gente negligenciando isso aí fora, lotando bares, restaurantes. A preocupação será com o que esse povo está vivendo lá fora? Para quem é seu presente? Qual é o seu presente? Afinal é Natal, né? Uma celebração que não conta com a unanimidade dos cristãos,
Há alguns que não observam essa data, há outros que se opõem a essa observância, né? Lá no passado, o próprio Herodes se enfureceu porque havia nascido uma criança para ser rei dos judeus, né? Os doutores da época trataram o caso com a indiferença extremamente fria. Os magos, os pastores que nós falamos aqui, esses sim se alegraram sobremaneira em Jesus e o adoraram. Então, para a gente finalizar aqui, para a gente procurar entender o que é viver e ter e fazer um Natal de verdade, eu gostaria de colocar algumas observações aqui. Eu queria registrar 3 razões para dar sentido à nossa celebração neste mês de dezembro. E eu queria que, em nome de Jesus, essa celebração pudesse ser todos os dias da sua vida. A primeira delas é que nós devemos celebrar o nascimento de Cristo. É porque a vinda de Jesus ao mundo, ela dá o cumprimento de um plano eterno de Deus. Dar seu filho para resgate de um povo já estava firmado. Então, uma das primeiras razões que nós devemos celebrar é porque o plano eterno de salvação foi assim. Toda a história da humanidade, ela foi, sempre será uma preparação para a volta definitiva de Cristo. Todo o Antigo Testamento apontou para o nascimento de Jesus. Esse acontecimento ele foi celebrado com efusiva alegria. Anjos adoraram, homens se alegraram, céus e terras celebraram. Se o primeiro Natal foi proclamado com tanto entusiasmo, por que não deveríamos nós, de igual modo, render louvores e adoração a Deus pela suprema dádiva do seu amor por nós? Nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, porque Ele é o centro da história, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Então nós devemos, com toda a reverência, com santo fervor, exaltar a Deus por tão grande prova de amor. É uma das razões que você deve celebrar o Natal. Uma segunda razão é porque celebramos a mais auspiciosa notícia vinda do céu à terra. A melhor notícia que o mundo ouviu: nasceu o Salvador. Esta é a mensagem do Natal, a chegada do Salvador. Essa mensagem é a única capaz de interromper, de parar, de cessar esse medo avassalador que assalta nossos corações, por dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Essa mensagem ela nos traz a memória. Acaba de chegar ao mundo o Salvador, o Messias, o Senhor. Jesus não é um dentre muitos salvadores, Ele é o Salvador. Não há nenhum outro nome, não há outro meio, outro caminho. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o Senhor dos senhores, diante daquele em que todo joelho se dobrará. Como não celebrar esse fato tão glorioso e essa mensagem tão sublime? Como não exaltar aquele que, por amor a mim e a você, por amor a nós, esvaziou-se, encarnou-se, morreu e ressuscitou para nossa redenção? Essa é a verdade do Natal. Este é o Natal de verdade. E uma terceira razão é porque o significado do Natal tem sido esvaziado, ele tem sido distorcido pelo secularismo consumista que a gente vê e que a gente até pratica. O mundo, com seus desvaneios, ele tem desfigurado o verdadeiro sentido do Natal. O Papai Noel bojudo, barrigudo,
garoto propaganda de um comércio insaciável, tem ocupado o centro dessa festa cristã. Não se lembra do aniversariante, o verdadeiro. Ruas enfeitadas, troca de presentes, mesas lindíssimas, gastronômicas, tem ofuscado o personagem principal da nossa celebração. Perdemos horas e horas bebendo e comendo e reclamamos de 5 minutos em oração, em adoração a Ele. Nós queremos levar a você a verdade do Natal. E é nosso dever como cristãos, é uma necessidade que nós temos de recristianizar o Natal, sabe, de devolver a seu verdadeiro dono. Não é de Papai Noel que nós estamos falando. Nós somos, como igreja, eu e você, nós somos, como igreja, a única instituição que pode ensinar aos homens o verdadeiro significado do Natal. É sua responsabilidade também. Não cultuamos símbolos natalinos fabricados no laboratório de um coração enganoso do homem. Não é isso que nós cultuamos. Nós adoramos a um Deus vivo, adoramos a Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. É a Ele que nós adoramos, porque Ele é a razão da nossa esperança. Nós colocamos belíssimas e fartas mesas, mas nós estamos esquecendo do seu significado. A mesa é mais que uma mobília na sala, bem arrumada, cheia de iguarias. É um emblema de comunhão familiar. A mesa é lugar onde a família se reúne para comer, para conversar. Ela é palco de boas palavras. É o lugar apropriado para que você possa olhar nos olhos daquele que você fala todo o tempo que ama. A mesa é cenário de oração, também de louvor. É território de encorajamento, de descontração. Ao seu redor há renovo. É ali, sentados à mesa, que nós cultivamos as boas amizades, que nós tratamos nossas mágoas, fortalecemos e saímos das nossas fraquezas, superamos a todas as nossas fraquezas. Ali, ao redor da mesa, confissões são feitas e novos recomeços acontecem. O significado da mesa é além daquilo que você está preocupado em fazer e ornar. A mesa é o lugar de fortalecer a sua comunhão com Deus, lugar de oração e cânticos de louvor, é lugar de adoração, lugar de contar as bênçãos, dividir as cargas, lugar de recreio para a alma, paz para o coração, lugar de vida para a sua família, lugar onde nasce o respeito, o amor genuíno. Promova então uma verdadeira celebração. Promova nesse finalzinho de ano um Natal de verdade na sua casa. Reúna sua família ao redor da mesa e saiba que o convidado principal está lá. E não reúna apenas para uma ceia farta, não, mas sobretudo para dar graças a Deus por Jesus. Não faça deste Natal apenas um tempo para comer e beber e distribuir presentes. Entenda
nós já fomos presenteados com a maior de todas as dádivas, o presente da vida eterna. Você já recebeu o seu presente. Dê o seu presente a Ele. Tire um tempo ao redor da sua bela mesa. Talvez este ano, pelas circunstâncias, com a ausência de pessoas que lhe são preciosas, que talvez não vão estar lá, mas tire um tempo para cada pessoa que esteja com você à mesa, para que você possa expressar a sua gratidão, o seu carinho, o seu amor por ela. Abra espaço para falar sobre o cuidado e proteção de Deus para com sua vida, para com sua casa. Porque ali ao redor da sua mesa é o lugar de você agradecer, de estar aqui, de ter vencido até aqui. Prepare não apenas os adornos, os enfeites da sua casa, prepare sobretudo o seu coração. Prepare o seu coração. Não fique agitado como Marta. Assente-se ali aos pés de Jesus como Maria fez. Faça isso, ouça os seus ensinamentos. Dê tempo para que a sua família absorva o verdadeiro sentido e a verdade do Natal. Abra a palavra de Deus ali na sua bela mesa e medite sobre o grande amor que você está celebrando, que foi por você. Abra seus lábios para cantar louvor ao Altíssimo. Celebre, mas celebre em espírito e em verdade. Seja um adorador. Alegre-se com Jesus, adore a Jesus e coloque seu presente aos pés de Jesus. O verdadeiro Natal, ele está no reconhecer que Ele, Jesus, é o Rei Todo-Poderoso. Essa é uma verdade do Natal. Ele é o único digno de ser celebrado e adorado. Esta é a verdade desse Natal, de todos os natais. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória e todo o louvor. Só a Ele, porque Ele é a verdade do meu e do seu Natal. Amém? Vamos orar? Vamos adorar a Ele? Sabe, eu sempre tenho muita dificuldade de conter as minhas emoções quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, quando eu estou preparando para falar em nome de Jesus. Porque é tão forte o que Ele fez por mim, o que Ele faz por mim. Eu estava pensando, eu enfrentei nos últimos 2 anos, talvez, acho que as maiores lutas da minha vida no sentido profissional. E em momento algum, me faltou absolutamente nada. Mas eu me percebi um homem tão preocupado com o que poderia acontecer, sofrendo por antecipação, porque nós somos assim. E aí, de repente eu olho e eu adoro o meu Senhor em espírito e em verdade. Onde está a minha verdade quando eu digo que Jesus é o meu Senhor? Deus, nós queremos uma vez mais, Pai, dizer a Ti, meu Senhor, da nossa total dependência das Suas ações, da Sua ação em nossas vidas, Deus. Nós queremos declarar o nosso amor e nós queremos reconhecer que seremos verdadeiros se adorarmos a Ti em espírito, em verdade. E sim, nós seremos verdadeiros adoradores. E nesta noite eu quero abrir o meu coração, entoar a Ti um cântico de louvor,
com a minha mais genuína verdade, do mais profundo do meu coração, eu quero dizer a Ti, meu Senhor, que Tu és não só a verdade do meu Natal, mas a verdadeira e única essência que me mantém vivo. Eu quero Te agradecer por todas as lutas, por todas as dificuldades que eu tive que enfrentar. Foram elas que me fortaleceu e me fez estar em pé aqui. Eu Te agradeço em nome de Jesus.